Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Amém? Todos acharam? Eu vou falar, todos estão olhando para o telão? Hoje não dá para falar assim, todos acharam, né? Todos estão olhando para o telão? Então vamos lá. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por ele e através dele. Mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. João testemunha. Espera aí. Não, é até o 14 mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João Batista está falando de Jesus Cristo, o Verbo, o Logos, que se encarnou, né, que tomou a forma humana, veio a este mundo. Por isso o texto fala da palavra. Por isso no verso 14 diz, a palavra se fez carne. Alguma tradução diz, e o Logos se fez carne. Outras dizem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A vida eterna com Cristo, e é sobre isso que nós vamos falar agora, ela não é incondicional. Existe uma condição ou algumas condições, mas às vezes a gente passa aí meio que despercebido. Há no ser humano um sentimento de inadequação, ou pelo menos em alguns seres humanos, um sentimento de inadequação, ou seja, de estar fora do seu habitat, não é? Natural. Ainda que para alguns isso seja inconsciente, esse sentimento na verdade é real. Embora ele não consiga explicar esse sentimento de inadequação que está ali na sua alma, no seu espírito, esse sentimento ela é real, essa sensação é real. A humanidade, na sua grande maioria, ela está fora da presença de Deus e por causa disso ela sofre. Ela, à sua maneira, ou a humanidade, os homens, à sua maneira, buscam formas de retornar à presença do seu Criador, de voltar para casa. Mas isso é uma coisa que é impossível ele conseguir sozinho. Não existe a menor possibilidade do homem salvar a si mesmo ou de encontrar o caminho de volta para casa, de volta para o Éden, de volta para a presença de Deus sozinho. Nós sabemos que Jesus Cristo é o caminho, o Verbo, o Logos, a palavra é o caminho. João 14, 6, Jesus diz isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
que nos leva de volta para o Pai, que nos leva de volta para Deus. Mas isso não pode ser feito fora do amor de Deus e nem das condições que o próprio Deus estabelece. Sim, existe algumas condições estabelecidas por Ele. Foi Deus quem estabeleceu para todos os que querem voltar para a sua presença. Seguir, não é? Esses princípios, essas normas estabelecidas por Deus, é a única forma que nós temos de voltar para a sua presença. O Pai Eterno, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele preparou o caminho de volta. Mas como eu falei, isso não é possível fora das condições que Ele próprio estabeleceu. Deus tem para todo pecador, para toda a humanidade, a salvação. E ela, para ser obtida, tem regras. A salvação, ela nunca foi incondicional, não é? Nós somos salvos pela graça, mas não de graça. Nós somos salvos pela graça, mas não de graça. Ser salvo pela graça não significa que ela é de graça. Muito pelo contrário. Essa salvação que eu e você recebemos de graça custou a vida do único Filho de Deus, do unigênito. Custou a posição que o próprio Jesus tinha ao lado do Pai. Ele deixou a sua condição de unigênito para se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Ele deixou a condição de ser o Filho único para ter muitos irmãos. Para ele deixar essa condição de unigênito, não é? Ele precisou pagar esse preço e nos amar de tal maneira como ele nos amou a ponto de entregar a sua vida. Quando eu olho para a condição da vida eterna, ou para eu alcançar essa vida eterna, e eu enxergo isso como algo que eu obtenho de graça, não é? Não é verdade. Isso não é um ensino verdadeiro. A salvação não é de graça, é pela graça. Pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Ah, pastor, então essa salvação me custou muito para Deus e custa para você também. O que é que custa para mim? Você já vai saber o que custa para você. Mas uma das coisas que você precisa entender, que a salvação que nós recebemos pela graça, essa vida que nós recebemos, ela só pode ser obtida se você aceitar a morte, se você aceitar morrer. Se você não aceitar morrer, você não tem como viver essa nova vida de Deus. Você não tem como receber essa nova vida de Deus. Por isso, a proposta para que eu e você recebamos essa nossa vida, essa nova vida, é que eu e você tenhamos coragem de passar pela morte. Se a gente não passar pela morte, a gente não tem como obter essa nova vida. E como que é este processo na nossa vida, pastor? A vida eterna com Cristo, ou que Cristo oferece a todas as pessoas, ela não é incondicional, mas é para todos aqueles que primeiro se reconhecem pecador e vê a necessidade de salvação. Se eu não me reconhecer um pecador, se eu não olhar, eu estou falando de nós antes de conhecermos a Jesus Cristo, não é? Porque aquele que já tem Jesus, ele precisa entender que sem Jesus ele é um pecador, mas em Jesus Cristo ele é um santo, santificado pelo Senhor, salvo. Mas eu tenho que ter esse reconhecimento, e esse reconhecimento, ele não pode ser esquecido, como por exemplo, quem eu era antes de me tornar um filho de Deus, para que eu não esqueça de onde eu vim, para que porventura eu não retorne para lá. Marcos capítulo 2, do verso 15 ao 17, diz assim: e aconteceu que em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. Quando os mestres da lei
que eram fariseus, ouviram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Jesus, ele lança uma palavra para os escribas que estavam lá, para os fariseus que estavam, quando eles perguntam na casa de Levi, Mateus, o cobrador de impostos, né? Como que ele pode comer com pecadores? E Jesus ouviu, então ele fala: olha, eu não vim para os sãos, eu não vim para os perfeitos, eu não vim para aqueles que estão curados, eu não vim para essas pessoas, eu vim para aqueles que se reconhecem doentes. Eu vim para aqueles que têm necessidade de um médico. Ele está dizendo: eu vim para aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador, que precisam de alguém que os tire da condição em que eles estão. Para esses que eu vim. Mas se vocês não se reconhecem assim, esqueçam. Continue vivendo da maneira como vocês vivem. Façam o que vocês têm que fazer. Eu não vim para vocês. Eu vim para aqueles que se sentem e se veem impotentes, incapazes de serem salvos, e que sabem que não há como eles serem salvos por si mesmo, ou simplesmente por obedecer ou seguir a lei. Eu vim para aqueles que se reconhecem pecadores, para aqueles que sentem necessidade de salvação. Quando nós olhamos, por exemplo, para a lei, nós vamos ver que Paulo escreve várias vezes dizendo que pela lei ninguém pode ser salvo. Mas a lei serve como um pedagogos, ou seja, como um pedagogo. A lei nos indica a necessidade, porque foi a lei que disse que se eu errar, eu estou pecando. Eu não conheci pecado antes da lei, eu não sabia que era pecado, a não ser pela lei da providência daquilo que é certo ou errado. Mas pecado só foi nominado na lei. A lei disse que fazer isso ou fazer aquilo era pecado. Não que antes não fosse, mas ninguém pode ser salvo pela lei. E a lei me indica a necessidade de um Salvador. Então Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz: a lei, ela me indicou a necessidade de um Salvador. Porque quando eu vi a lei, eu cheguei à seguinte conclusão: quem é que pode me salvar? É impossível ser salvo pela lei. Eu não consigo me salvar a mim mesmo. E então a lei revela para nós a necessidade de alguém que nos ame e que queira nos salvar. Por isso, quando eu olho para Jesus, eu vejo que Ele é a demonstração da graça, da bondade, da misericórdia, da compaixão de Deus para a minha vida, porque eu não conseguiria, embora eu tenha essa necessidade de Deus, essa fome por Deus, você tem essa fome, essa necessidade por Deus. As pessoas que têm essa fome, que sentem essa necessidade, elas sabem que elas não podem ser salvas por si mesmas. Elas precisam de um Salvador. E foi por amor a essas pessoas que Deus deu o seu Filho. Por aqueles que de fato reconhecem que precisam. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, que uma pessoa precisa fazer para ser salvo, é se reconhecer pecador e reconhecer que precisa de um Salvador, que tem necessidade de um Salvador. A condição para que eu entre na vida eterna é saber quem eu sou sem Jesus e quem eu sou com Jesus. Mas a igreja e as pessoas hoje, elas recebem o evangelho que parece que não conscientizam as pessoas que elas precisam ter consciência de quem elas são sem Jesus, de quem nós somos sem Jesus Cristo. Às vezes a gente participa de uma igreja porque a gente vem, acha o programa bonito, acha a liturgia bonito, acha as pessoas muito, elas são legais, e aí a gente está dentro da igreja, um lugar seguro, para deixar os nossos filhos seguros, mas as pessoas, é como se estivessem dentro de um clube, cercado, protegido, mas elas não sabem o propósito daquilo, nem elas se reconhecem como pecadoras. E eu falo daquelas que ainda não se renderam a Jesus. E tem muitas pessoas dentro da igreja que honestamente
elas ainda não se renderam a Jesus. Elas vêm, elas participam do culto, mas não caiu a ficha, sabe? A ficha. Talvez os jovens não entendam essa questão da ficha, mas ainda não caíram em si de que nós precisamos entender que nós estamos doentes. Ou estávamos, os que não têm Jesus, que o mundo está doente, que as pessoas sem Jesus estão doentes, de que elas precisam, não é, de um médico, e esse médico é Jesus Cristo. Não há como chegar ao Pai. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É impossível alguém chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. E ninguém vai até Jesus se o Pai não enviar essa pessoa até Jesus através do Espírito Santo. Mesmo aquele que ainda não conhece Jesus, ela é conduzida de forma sem ter consciência de que o amor de Deus a está conduzindo para conhecer a graça e o amor do Senhor revelado em Jesus. Mas é um reconhecimento muito pessoal. Se você não se ver dessa forma, com a necessidade, amados, todas as vezes que eu faço a minha oração, que eu dobro o meu joelho, eu falo: Deus, eu reconheço a minha necessidade do Senhor. Eu reconheço que eu preciso do Senhor mais do que o ar que eu respiro. Eu reconheço todos os dias, e eu declaro a suficiência do sacrifício de Jesus na minha vida. Eu sei que fora dele eu vou me perder, eu vou me destruir, eu vou me acabar fora de Jesus, mas nele eu sei que eu estou seguro. Mas eu reconheço que eu preciso dele. Eu reconheço que sem ele não existe a menor possibilidade de eu te chamar de Pai. Não existe a menor possibilidade de eu ser selado com o Espírito Santo. Não existe a menor possibilidade de eu ter o meu nome escrito no livro da vida. Não existe a menor possibilidade de eu ser levado como igreja do Senhor. É Jesus a razão de tudo isso que acontece na minha vida. Amém? A segunda coisa que nós vamos entender, que é uma condição para que eu seja salvo e que eu herde a vida eterna, é crer e exercer fé e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é uma das coisas que nós precisamos, não é? A vida eterna é para aquele que crê, exerce fé e confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Romanos capítulo 3, versículo 22 ao 24, diz assim: isto é a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado gratuitamente, eu não precisei pagar nada, mas eu precisei entregar a minha vida. Esse gratuitamente aí é sendo justificado pela graça. Sendo justificado através da graça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, do sacrifício de Jesus, mediante a redenção que eu encontro nele, Jesus. Eu preciso crer, mas crer só não vai mudar a minha história e nem vai fazer com que eu exercite isso. Eu preciso crer, exercer fé e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Mas depois que eu faço isso, eu também preciso confessá-lo com a minha vida, no meu dia a dia, em qualquer lugar, aonde estou, por onde eu vou, no meu trabalho, na sociedade. Amados, nós não vamos mudar a sociedade simplesmente porque nós somos cristãos. Se eu não exercer a minha fé, se eu não trouxer o reino para a terra, se eu não viver a cultura de Deus na terra para as pessoas, a cultura do amor, da tolerância, a cultura do perdão, da graça de Deus,
não é? De você saber tolerar as pessoas como de fato nós precisamos tolerar, não o erro, mas as pessoas. Se a gente não confessar Jesus com o nosso caráter santo, com a nossa vida de santidade, não é confessar Jesus simplesmente do nosso jeito, mas eu preciso crer. João 1,12 diz algo muito forte, que ele nos deu esse poder. Ele diz: mas a todos quantos o receberam. Recebemos Jesus. Deu-lhes o direito, em algumas traduções, o poder de serem feitos, ou direitos de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós, na maneira de nós interpretarmos, a gente gosta de interpretar o que está escrito, e não o conteúdo do que está escrito. Não é crer no seu nome, nome de Jesus, é crer na pessoa dele, é crer nele no sentido de exercer aquilo que ele fala, que ele diz, que ele manda, que ele orienta. A minha crença não pode só crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o meu Salvador, mas que existem algumas regras, algumas condições, e a minha crença leva a exercer fé naquilo que ele diz, naquilo que ele pede, naquilo que ele ordena a mim para fazer. Não é somente um assentimento mental, algo que entrou, eu creio no nome poderoso de Jesus. Você crê no nome poderoso de Jesus para quê? O que é que esse nome poderoso que você tanto crê está fazendo na sua vida? Porque Jesus é uma pessoa com quem eu e você nos relacionamos. E a minha fé me leva a exercer fé e confessá-lo com a minha vida. As pessoas precisam ver em mim uma identidade dele. Eu preciso me identificar e as pessoas olhar para mim e falar assim: poxa, você é diferente. Lembram de Pedro? Embora Pedro, tentando negar como negou Jesus, na última tentativa da negativa dele, ou na negação dele, que ele disse que não era, o que eles falam? Não, você... até o jeito de você falar se parece com ele. A sua identidade com ele é muito grande, que até o seu jeito de falar se parece com ele. É você e ele, então, não sou eu, e o galo canta. Isso é identidade. Mas a Bíblia diz que ele vai e chora amargamente. Isso é arrependimento. Olha a diferença entre o arrependimento de Pedro e a amargura ou o remorso de Judas. Judas não se arrependeu. Judas andou com Jesus. Judas entregou Jesus. Judas vendeu Jesus. Mas Judas, ele desfrutou de tudo que Pedro desfrutou de Jesus Cristo. Ele vendeu Jesus Cristo. Mas na hora que ele caiu em si, falou: o que eu fiz com essa pessoa? Ele foi e se enforcou. Porque o remorso não é arrependimento, é a pior sensação. O remorso é a pior sensação, porque o remorso não vem com o reconhecimento, ele não desperta a humildade, mas o arrependimento sim. Pedro deve ter pensado a mesma coisa que ele. O que eu fiz com Jesus? Eu disse que eu não ia negá-lo e eu acabei negando ele. Tanto é que ele se sentia tão excluído dos demais, que quando Jesus ressuscita, fala assim: eu quero que você me chame Pedro. Manda chamar Pedro. Fala para Pedro que eu quero me encontrar com ele. Jesus sabia que Pedro estava tão entristecido, porque não teve mais tempo de conversar com o Senhor Jesus, e ele morreu. Imagina o coração de Pedro. Eu disse para ele que eu não iria negá-lo. Eu disse para ele que eu morreria por causa dele. E eu tive uma oportunidade de provar e eu neguei. E eu não tive tempo de me desculpar. Eu não tive tempo de me perdoar, de pedir perdão para ele. Isso aqui é uma viagem minha. Mas imagina a alegria de Pedro quando ele viu: olha, o Senhor quer encontrar, quer falar com você. Opa, existe uma nova chance. Mas Judas já havia se enforcado.
Judas não morreu porque traiu Jesus. Judas não perdeu a salvação, ou melhor, não foi salvo porque traiu Jesus. Judas, ele se condenou porque ele não se arrependeu. E Judas foi um homem que creu em Jesus. Ele só não exerceu fé no que Jesus dizia. E isso é muito sério para os dias atuais. Porque se você perguntar para todo mundo crê em Jesus. Mas quando você pergunta, você se esforça para obedecer o que ele diz? Para se deixar transformar pelo poder do Espírito dele em você? Isso é uma outra história. É o exercício da fé, de ter que mudar a cada dia, de ter que melhorar, de ter que crescer. Uma pessoa, para ter o seu nome escrito no livro da vida, para ter direito à eternidade, ela precisa crer, ela precisa exercer fé e confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Mas há uma outra coisa também, que é condição para que as pessoas alcancem a eternidade. Quem alcança a eternidade é aquelas que se submetem ao senhorio de Cristo e à vontade do Pai. Se crer em Jesus Cristo é uma coisa, como Salvador, ter fé e exercer o senhorio, ou deixar ele exercer o senhorio, é outra coisa. Mateus capítulo 7, 21 a 23, a gente toma um choque de realidade. O que a gente chama de choque de realidade? Você já vai ver agora. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está falando de um reino. Mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, Jesus está dizendo, eu vou declarar para eles, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais, algumas traduções, a iniquidade aqui, o mal. Isso aqui é algo para você parar, pensar e dizer, poxa vida, hein? Esses caras estavam com tudo. O que mais acontece? Qual era o ministério desses homens? Era um ministério profético, um ministério de sinais e maravilhas. Não tem nada que chame mais a nossa atenção, que chame mais a atenção do cristão, não é nem do mundo. Não tem nada que chame mais a atenção do crente, que é o ministério profético que a gente vai. O que é que Deus tem para mim aí, hein? O que é que Deus tem para mim? Parece que profeta é carteiro de Deus, né? Está sempre pronto para entregar recado. Mas ele é. Ministério profético. Segundo, ele diz, olha, nós expulsamos demônio, nós fizemos milagres, nós realizamos coisas grandes, nós tínhamos um ministério de sinais, prodígios e maravilhas, e agora, Senhor, ele diz, vocês estão me chamando de Senhor, mas eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são. E ele diz, vocês se afastem de mim, vocês que praticam o mal, que praticam a iniquidade. Amados, às vezes a gente vê um sinal de prodígios, de maravilhas, e a gente vai com tudo, achando que aquilo lá, tudo é de Deus, e é porque no nome de Jesus há poder. Mas não é isso que vai dar legalidade a mim diante de Deus, é a minha vida. No nome dele há poder para fazer sinais, prodígios e maravilhas na vida do outro, mas e na sua vida? O sinal da mudança, a cura do caráter, o desenvolvimento da nova criatura, porque esses sinais têm que acontecer na minha vida.
Não adianta alguém profetizar e dizer algo para mim, mas esse ato profético que eu recebo, ela vem, por exemplo, como, olha, Deus tem uma grande obra na sua vida. Nós logo pensamos, Deus tem uma obra na minha vida. Será que Ele vai me fazer um pastor, um missionário, evangelista? Será que Ele vai me usar como sinais e produtos? Não, uma grande obra na sua vida talvez seja tirar algo que está dentro de você e que até agora não conseguiu tirar. Moldar um caráter deturpado e corrompido que você insiste em ter achando que é cristão e que isso está tudo bem quando não está. Que faz com que você, pelo seu comportamento, negue Jesus por onde você anda. Mas você, será que você é cristão mesmo? Nossa, nem parece. Quando alguém chega para mim e fala assim, nossa, nem parece ser cristão, eu vou chegar em casa e eu vou dobrar o joelho e falei, Senhor, por que ele não achou que eu sou cristão? Porque eu não posso ter aliança com o mundo. Se eu passo pelo mundo sem ser percebido, quando eu estou falando sem ser percebido, mas não estou dizendo que você sai por aí gritando, ei, eu sou de Jesus, não estou falando disso. Mas às vezes as pessoas próximas de você, que trabalham com você, não sabem de que reino você é. Não sabem. Ah, pastor, mas é porque eu tenho medo de sofrer retaliação e de ser mandado embora. Mas quem é que cuida de você? É você mesmo? Ou Deus? Nós precisamos entender que se nós não nos submetermos ao senhorio de Cristo e à vontade de Deus, nós não teremos a vida eterna. Ah, pastor, eu não gosto de me submeter. Então o que você vai fazer no céu? É tão simples de entender isso. Se eu não me submeto aqui, eu não vou me submeter lá na eternidade. Se eu não me submeto aqui, eu não vou me submeter lá, quando eu estiver com Ele. Ah, não, mas lá vai ser diferente. Diferente do quê? Se aqui é o lugar onde você é trabalhado, porque toda a obra que Deus tem que fazer na nossa vida, é aqui que Ele tem que fazer, é aqui que Ele vai fazer. Paulo disse, aquele que começou em você a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Até o dia da volta dele, ou do seu encontro com Ele. Não adianta eu querer a eternidade e não entender que eu preciso me preparar. Quando o Senhor declarou a Israel, Ele disse, Israel, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Espera aí, por que Ele mandou Israel se preparar para encontrar com Ele? É porque existia uma preparação. É porque Deus achou que Israel não estava pronto para encontrar com Ele. Então se prepare para encontrar comigo. Da mesma maneira que Ele diz para mim que eu devo seguir a paz com todos e a santificação, a gente já vai ler daqui a pouquinho, senão eu não vou ver Ele. Sabe, nós queremos o céu à nossa maneira, nós queremos o reino à nossa forma, à nossa maneira. Regra de Deus, céu de Deus, regra de Deus, não são as minhas. Não adianta. Isso não dá certo. Senhor, nós fizemos tanta coisa em Teu nome. E Ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aqueles que me diz Senhor, Senhor, tem parte comigo. Eu não sei, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade de Deus? Ela é sempre boa, ela é sempre agradável, ela é sempre perfeita, mas você conhece qual é a vontade de Deus? Por exemplo, a vontade de Deus é que você perdoe. Como é que está seu coração? A vontade de Deus é que você ame seu inimigo. Como é que você está amando seu inimigo? A vontade de Deus é que você tenha paz com todos. No que depender de você, você está semeando a paz. A vontade de Deus é que você seja e exale o bom perfume de Cristo. E como que a gente exala? Através do caráter santo de Deus em nós. A eternidade, ou o reino dos céus, que nós tanto almejamos, não é somente eu dizer, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, e eu já estou lá. Eu estava conversando agora com o pastor. Gente, a cruz não é o fim de uma carreira. A cruz é o começo de uma carreira. Tem gente que chega na cruz, escorrega no sangue, de lá não sai. A cruz nunca foi o fim. A cruz é a porta de entrada. A cruz,
até a ressurreição, esse conjunto de fatos que vão acontecendo entre a cruz e a ressurreição, não é que nós temos a ciência de que Jesus ressuscitou, eu passo pela cruz, eu morro com Ele, eu ressuscito uma nova criatura em Cristo Jesus, mas eu tenho que viver, e eu tenho que permitir que Jesus viva em mim. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Jesus é Espírito. Preste atenção no que eu vou falar, para você não pensar que pastor Gerson é herege. Você que está em casa, presta atenção. Deus é Espírito, certo? Sim ou não? Ele habita em você, sim ou não? Sim ou não? Então, o meu braço é braço de quem? Do Espírito. Sim ou não? As minhas pernas são as pernas do Espírito. O meu corpo é o corpo e a minha voz é a voz. Então não sou eu quem vive, é o Espírito em mim. Sim ou não? Então eu já não falo o que eu quero falar. Eu tenho que falar o que Deus me manda falar. O Espírito de Deus toma forma nos filhos de Deus. Agora, não adianta eu achar que eu sou filho de Deus, mas aqui o Senhor não tem espaço. Aqui eu vou viver do meu jeito, vou viver a minha maneira. Mas eu quero a eternidade. O Senhor é o meu Deus, é o meu Salvador, mas não é o meu Senhor. O Senhor não manda em mim. Jesus, ele é tão poderoso em ensinar isso. Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade. Se o próprio Jesus disse isso: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me E as coisas que falo e faço, não falo e faço por mim mesmo, mas aquele que me enviou é quem fala e faz através de mim. Jesus disse: eu não vim fazer. Quem vai me mandar para a cruz é Ele. Quem vai me ressuscitar é Ele. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Paulo declarava isso. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pastor, isso tudo é um processo? Sim, é um processo. Mas pense você um pouquinho. Quantos anos você tem de vida cristã? Dá uma olhada para o seu temperamento, para a sua personalidade, para o seu jeito de ser, e pelo conhecimento que você tem de Deus, pelo tempo de vida cristã que você tem. Você poderia estar mais longe do que você está hoje, sim ou não? Porque a gente não quer matar a nossa natureza terrena, e ela tem que ser morta todos os dias. Todos os dias. Porque quanto mais eu mato a natureza terrena, mais eu me preparo para encontrar com Ele. Quanto mais eu busco a Deus e eu me sujeito ao que o Espírito de Deus quer de mim, mais eu estou sendo melhor, eu estou sendo preparado para encontrar com Ele. E eu preciso entender que eu estou numa carreira. Quem deseja e almeja a eternidade, e essa eternidade, ela não é incondicional, mas ela é para aquele que desenvolve a salvação e a santificação em Deus. Filipenses 2, 12 e 13 diz o seguinte: sendo assim, meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer quanto o efetuar, de acordo com a sua boa vontade. Ele fala: desenvolva a sua salvação com temor e com tremor. Espera aí, eu já estou salvo, como que eu desenvolvo uma salvação? Se eu já sou salvo, e Deus não salva ninguém por partes. Você já encontrou alguma mulher que está 30% grávida? Como é que você está mesmo? Eu estou 25% grávida. Falta ainda 75%. Ou você está grávida, você não está, sim ou não? Então não existe salvação
Eu estou salvo, mas é só uma parte. A minha perna hoje está salva, ela dá aleluia. A minha outra perna não dá aleluia. Meu braço dá glória a Deus, então ele levanta a mão. Aí o outro ainda não está salvo, então ele não dá glória a Deus e nem aleluia. Então não existe, ou você é salvo ou você não é. Então se você é uma pessoa salva, você tem uma carreira. E essa carreira é o desenvolvimento da sua salvação. Pastor, o que é o desenvolvimento da minha salvação? É o conhecimento do reino que você está. O quanto você conhece do reino em que você está. O quanto você conhece do Deus que você serve. O quanto você conhece do Espírito Santo. O quanto você sabe da cultura do céu ou da cultura do reino que está implantado em você esse reino. O que você conhece? Como que esse reino, como que ele funciona aqui na terra? De que maneira esse reino funciona? Porque em Colossenses 1,13 nós sabemos que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império do reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados, nós somos colocados no reino de Cristo. Saímos do império das trevas e fomos colocados no reino de Cristo. Agora eu estou nesse reino, você está nesse reino. Os que são salvos estão nesse reino. Mas o que você conhece desse reino? O que nós sabemos da cultura desse reino? O que nós sabemos do Senhor desse reino? A Bíblia diz que nós somos príncipes e princesas, no caso as mulheres. Mas príncipes e princesas de um reino que a gente não sabe o que é. Todos nós sabemos que um dia nós iremos morar lá no céu. Mas é lá no céu que a gente vai morar. Mas aonde fica o céu? Porque se você tem uma teologia escapista, você acha que vai. Se você tem uma teologia ficadista, você acha que vai ficar. Ficar numa terra transformada, ficar numa terra totalmente regenerada, não é? Que foi redimida, que vai acontecer um dia. Mas independente se você é da teologia dos que vão, como da teologia dos que ficam, o reino, não importa se é lá ou aqui, você já está no reino. Mas o que você conhece desse reino? O desenvolvimento da nossa salvação, ela se estabelece no quanto eu conheço do Senhor desse reino, do Deus desse reino. Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Tem uma grande diferença. Nós podemos conhecer muitas pessoas. Sabe, amados, eu já falei isso, mas preste atenção no que eu vou falar, porque isso aqui pode ser libertador para você. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas não conhecem esse Deus. Então, o amor é uma mentira. Por quê, pastor? Porque você pode amar quem você não vê, mas é impossível amar quem você não conhece. Uma mãe ou um pai cego ou cega ama o seu filho sem ver, mas ama porque conhece, porque saiu das suas entranhas. Mas não dá para amar quem você não conhece. As pessoas dizem que amam a Deus, mas por que elas não... A demonstração de amor, o Senhor diz: esse povo diz que me ama com o seu lábio, mas o seu coração está longe de mim. Então, o que nós sabemos desse reino? O que nós conhecemos desse Deus que nós falamos que amamos? E às vezes nem sequer confiamos nele. Primeiro, porque a gente tem medo de morrer. Isso é até natural, por causa que a nossa carne, a nossa alma quer ficar aqui. Mas qual é a convicção e a certeza de que você vai partir com Cristo dessa terra? Porque a gente não sabe. Porque a gente não exerce essa fé, porque a gente não desenvolve uma visão na promessa, uma visão na eternidade, porque a gente acha que Deus é um tremendo de um político que promete, mas não cumpre. Tem muita teologia ensinando isso por aí, mas isso não é verdade. Mas eu amo o Deus que eu conheço. Eu amo, quanto mais eu o conheço, mais eu amo, mais eu confio, mais eu acredito, mais eu tomo posse, mais eu me lanço nos braços desse Deus tremendo. Amém? Isso é desenvolver a salvação. Hebreus capítulo 12, 14 a 17 diz assim:
Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como foi Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Certa feita, Esaú chega de uma caçada, morrendo de fome. Jacó está lá fazendo lá uma sopa, um caldo, e ele então está morrendo de fome. Fala para Jacó: dá um pouco desse caldo. Ele falou: dá não, aqui a gente vende, né? Que é coisa de turco, a gente vende. Você quer comprar? Não, estou morrendo de fome, estou sem dinheiro. Passa o direito da sua primogenitura. Gente, olha que coisa interessante. Presta atenção no que eu vou falar para você. Você recebe do céu muitos direitos, mas a sua palavra transfere esses direitos. Preste atenção no que ele está falando. Jacó fala assim: não, eu quero que você me venda a sua primogenitura. Aí ele pensa: eu estou morrendo de fome, estou aqui, para que me serve a primogenitura? Tudo bem, pode pegar a primogenitura para você, mas me dá aqui comida. E ele comeu. E um dia, quando ele quis reivindicar o direito da primogenitura, ele percebeu que não poderia ser alterada. Todos os ventos levou a Jacó a herdar, porque Esaú havia rejeitado. Quantos de nós já perdemos bênção porque a gente fala: ah, fica para você. Ah, fica para você? Então fica para você. É seu, pode levar. Brincando, a gente entrega e passa direito para outros. Sabe por quê? Porque você pode levar a vida espiritual na brincadeira, mas Deus e o diabo não leva. Não leva. Por isso que o poder da vida e da morte está na nossa boca, porque é por ela que nós outorgamos o direito a outra pessoa. Ah, mas é brincadeira. Deus sabe que é brincadeira. Então, mas é na brincadeira que a gente fala muitas verdades. Quem está me entendendo? A gente precisa, e ele diz: esforçai-vos para viver em paz, porque a paz não pode ser conquistada simplesmente, não tem um esforço, tem um abnegar-se. Se eu quero herdar a eternidade, as pessoas são, amados, as minhas lixas. Fala para a pessoa que está ao teu lado: você é minha lixa. Tem umas que são um pouco mais grossas, outras mais finas, né? Mas são lixas. Felipe é minha lixa. Larissa é minha lixa. Cadê o Eric? É minha lixa. Felipe, de vez em quando, é uma lixa que se torna grossa, mas é lixa. Lixa 80. E por último, a vida eterna que Jesus oferece para as pessoas não é incondicional, mas é para aquelas que ama a sua vinda e se prepara para ela. Quem está se preparando para a vinda do Senhor Jesus aqui? Quem anseia pela volta do Senhor Jesus? Amém? Amém ou não amém? Quem aqui tem coragem de dizer: Senhor, se o Senhor quiser me levar, pode me levar que eu estou preparado? Teve irmão que estava com a mão, quando eu falei isso, opa! Baixou a mão rapidinho.
Porque todos nós queremos que Jesus volte, mas ninguém quer ir encontrar com Ele, né? É verdade ou não é? Mas o mais interessante, amados, é que desde o tempo de Paulo, todos que esperavam a volta de Jesus foram encontrar com Ele. Ele não voltou. O que significa isso? Que existe a possibilidade de todos nós irmos encontrar com Ele e não Ele voltar para nos buscar. Então, fique preparado para as duas coisas, amém? 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a corrida e perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Existe uma carreira. Paulo diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé, agora estou indo. Jesus não voltou, está vendo? Eu estou indo pegar a minha coroa. Eu estou indo viver com Ele. Eu estou indo para habitar com Ele nesse reino eterno. Mas eu estou indo. Eu falei para vocês, isso aqui a gente pensa que é uma coisa tão bonita para ser recitada, né? Mas Paulo está falando isso sabendo que tinha um tronco lá em Roma e um carrasco com um facão para decapitá-lo. Não é que ele iria ser arrebatado como Elias, como Enoque. Não, ele foi decapitado como João Batista. Mas ele tinha essa certeza. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 23. Que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, ou seja, em tudo. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz: que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente. Nós já somos santos, somos santificados nele, cada vez mais desenvolvendo isso. E que o vosso espírito, alma e corpo, sejam mantidos irrepreensíveis, santos, íntegros na vinda dele. Quando ele voltar, ele nos encontre assim. Se você almeja a eternidade, você precisa entender que existe uma carreira, que existe um caminhar. E talvez você já poderia estar num outro nível do conhecimento de Deus, da intimidade com Ele. Mas a gente tem essa questão do 3S. Quem conhece aí a questão do 3S? O crente 3S. Quem conhece isso? Levante a mão aí. O crente 3S significa crente salvo, sentado e sossegado. Fale: salvo, sentado e sossegado. Pronto. Estou salvo, estou sentado, estou sossegado. Não preciso de mais nada. Mas a gente precisa. Deus sempre alertou seu povo Israel sobre a condição da relação com Ele. E faz o mesmo com a sua igreja. Israel pagou um preço caro por negligenciar, não é? Essa questão da aliança, como a igreja está pagando um preço altíssimo por negligenciar. Talvez a gente não esteja percebendo. Cada um olha de uma maneira diferente. Poxa, Deus está salvando milhares e centenas de pessoas pelo mundo, e isso é verdade. Deus está salvando centenas e milhares. Talvez seja a época no mundo em que mais pessoas se convertem a Jesus, mas também é a época em que mais exista cristãos rasos. Pessoas rasas na fé, pessoas que não têm convicção, que não conseguem visualizar a eternidade, a glória eterna com Deus, que não procuram mudar. Por quê? Porque, pastor, Deus me ama do jeito que eu sou. Se Deus te amasse do jeito que você era ou é, Ele não precisaria enviar Jesus Cristo. Ele não pediria para você morrer e nascer de novo. Não pediria. É óbvio que Deus me ama do jeito que eu sou, sim, porque Ele me amou assim, mas Ele quer que eu cresça, que eu desenvolva.
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus quer que a sua igreja seja assim. Saiba que as condições nunca serão nossas. A condição do reino de Deus, regras de Deus. Não adianta eu chamá-lo de Senhor se eu não deixo Ele ser Senhor da minha vida. Não adianta eu vislumbrar ou visualizar a promessa se eu não me preparo para alcançá-la. Sabe qual foi o maior problema do povo que foi tirado do Egito? Eles não acreditaram na promessa. Paulo escreve que eles tinham 10 tipos de pecados que eles tinham. Eles eram murmuradores, eles eram idólatras, eles eram imorais, eles eram incrédulos, eles tinham todo tipo de pecado e por isso morreram todos no deserto. Só Josué e Caleb chegaram na terra prometida daquela geração. O Senhor diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Nós precisamos entender que a salvação nunca foi coletiva, ela sempre será individual. Esposa não salva esposa, pai não salva filho, filho não salva pai. Mas é nosso papel nos preservar salvos e procurar salvar outras pessoas. Nós precisamos disso. As inscrições para a eternidade estão abertas. Mas pense numa coisa que não dá para fazer no céu: é turismo e nem passar férias. Lá ou você está ou você não está. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de nós e que, amados, a nossa vida, de fato, seja para entender e desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. A eternidade está disponível para todo mundo, está disponível para você. Deixe-me dizer uma coisa. Se Deus te fizesse a seguinte pergunta: você conversando com Deus e Deus fizesse a seguinte pergunta para você: por que você acha que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Por que você acha que eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que você responderia para Ele? O que você responderia para Ele? Provavelmente uma resposta muito simplista: porque eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo como meu Salvador. E aí Ele respondesse para você: mas Ele foi Senhor da sua vida? O que você responderia? O que nós responderíamos? Você fez a vontade dEle? Você andou de fato, você se preparou para estar aqui? Porque, como eu disse, o céu, nós alcançamos a salvação pela graça, mas ele não é de graça. Nós precisamos fazer a nossa parte. E eu não estou dizendo aqui que salvação é meritória, porque não é. É pura graça mesmo. Mas eu preciso mostrar ao meu Deus que eu sou grato a isso que Ele me deu e que eu quero me preparar e que eu me esforço por me preparar para me encontrar com Ele. Que a minha vida, de fato, eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero ser o bom perfume de Cristo, eu quero exalar esse caráter, eu quero demonstrar esse caráter santo dEle, porque eu sei para onde eu estou indo. Você está indo para o céu. Eu falei hoje de manhã, e para encerrar, agora eu prometo que eu vou encerrar. Quando você sai de manhã e vai para o seu trabalho, você está indo para onde? Para o seu trabalho, amém? Quando você vai para a faculdade, você está indo para onde? Para a faculdade, amém? Quando você vai passear com seus amigos, você está indo passear com seus amigos, amém? Mentira, não é não. Não, pastor, não. Eu estou indo para o céu, indo ao mercado. Eu estou indo para o céu, indo para o meu trabalho. Eu estou indo para o céu, indo para a faculdade. Eu estou indo para o céu, indo passear. Eu estou indo para o céu, indo numa festa com os meus amigos. Você está sempre indo para o céu, porque Deus pode te chamar em qualquer lugar desse universo humano. E a qualquer hora. Então, para onde você está indo, para onde você estiver indo, ou aonde você estiver indo, você está sempre indo para onde? Para o céu. Então você tem que estar sempre preparado
Porque Deus pode te chamar, me chamar e nos chamar a qualquer momento. Sim ou não? Fala para a pessoa assim: isso é que é amor. Coloque-se de pé.